Pessoal, boa noite. Eu quero agradecer as palavras de acolhida do reverendo Esni, professor Esni, principalmente pelo convite para poder estar aqui com vocês nessa noite. Um privilégio poder compartilhar um pouco desse tema, que foi tema da minha pesquisa ao longo de 4 anos, 4 anos e meio no meu período de doutorado, e é um tema que ainda hoje continua bastante relevante, ainda desperta paixões, interesse de muita gente, porque o Holocausto foi um período muito obscuro na história da humanidade, né? E quando a gente começa a estudar as relações do Holocausto, do nazismo, com religião, com teologia, a gente vai perceber que existem faces e que existem nuances desse evento trágico na história sobre as quais muitas vezes a gente acaba não tendo muito conhecimento ou que não é muito divulgado. Eu queria, sim, abordar um pouco com vocês hoje sobre esses aspectos, tanto do ponto de vista histórico, mas principalmente também teológico, que eu acredito é o que nos interessa mais propriamente, né? Nos interessa de forma mais objetiva. E quero, assim, deixar vocês também bem à vontade, caso tenham alguma pergunta, algum comentário para poder fazer, quiserem abordar alguma coisa, tá bom? Como o Esni já divulgou, esse livro ele é resultado do meu doutorado. A maior parte dele foi o que eu escrevi na minha tese de defesa. Depois a gente teve uma revisão do texto, eu ampliei um pouco, tem algumas imagens aqui, que inclusive eu vou passar para vocês que não constam lá na tese, para poder ilustrar um pouco da discussão. E ele está disponível lá embaixo no stand da editora Recriar. E deixo aí então de indicação, de recomendação para vocês. Bom, para a gente poder situar um pouco, o Holocausto ele é também conhecido como Shoah, que no hebraico é referenciado como esse genocídio em massa de cerca de 6 milhões de pessoas judias durante esse evento da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial foi esse período nefasto da história que dura de 1939 até 1945, porém o episódio do Holocausto, do genocídio perpetrado ali pelo governo alemão, ele começa alguns anos antes do evento da Segunda Guerra em si. O que é importante a gente saber assim é que o Holocausto ele foi construído primeiro como um programa sistemático de extermínio, e aí principalmente de um extermínio étnico, patrocinado pelo Estado nazista, liderado pelo seu Führer, que era o Adolf Hitler, e que ocorre em todo o território do Terceiro Reich, que é esse chamado Terceiro Império Alemão. A gente vai ver um pouco disso também no recorte histórico, e também de todos os territórios que esse Império Alemão ocupava durante o período. Dentre as vítimas, além dos 6 milhões de judeus assassinados pelo Holocausto, estão aí ciganos, poloneses, comunistas, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos e deficientes físicos e mentais. Isso por um motivo muito simples. O nazismo ele era contrário a tudo aquilo que tinha a aparência de ser fraco, de ser vulnerável. Então tudo que era fraco, tudo que parecia ser vulnerável, era objeto de ódio do governo, do sistema, da ideologia nazista. Então tudo que era considerado fraco, a ideologia nazista ela tinha a intenção de eliminar. A perseguição e o genocídio, eles não foram assim realizados a partir de assassinatos em massa desde o primeiro instante. Foram momentos de etapas gradativas, foi um processo que foi sendo construído pelo governo alemão, que se iniciou aí com várias leis implementadas em um primeiro momento para excluir o povo judeu da sociedade civil alemã, principalmente aí a partir da lei de Nuremberg, que foi promulgada em 1935, que era uma lei que dizia que somente as pessoas arianas, as pessoas brancas, que tinham verdadeiro sangue alemão, elas poderiam gozar dos privilégios que eram exclusivos de um cidadão alemão, de um cidadão europeu. Então todo mundo que não tivesse sangue ariano, todas as pessoas que não tivessem sangue ariano, elas deveriam ter os seus direitos civis cassados. Inclusive o direito de manifestação sobre as suas livres opiniões, direito de ir e vir, direito de trabalho, direito de casamento. E assim as pessoas judias elas foram vendo seus direitos sendo cassados, cerceados de maneira gradativa, progressiva. Então essa primeira lei, que é a lei de Nuremberg, depois ela também é estendida não só aos judeus, mas a tudo aquilo que o governo, a ideologia nazista, considerava como fora de ordem
da sua perspectiva. Curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe, mas é que o próprio Hitler ele não era alemão. Hitler era austríaco, naturalizado alemão, mas ele não era nascido nas províncias da Alemanha. E os campos de concentração, eles foram assim, primeiro criados, né, como lugares para onde os presos, essas pessoas que tiveram seus direitos civis cassados, eles eram enviados e lá eles eram submetidos ao trabalho escravo, e era um trabalho escravo assim, onde as pessoas trabalhavam até morrerem de exaustão ou até serem contaminados por alguma doença, principalmente por causa das condições precárias de higiene, de saúde, de acesso à alimentação básica para que qualquer ser humano tenha condições de existir. E aí, quando a Alemanha ela ocupou novos territórios, ali no contexto da Europa Oriental, unidades paramilitares, então, começaram o assassinato em massa de milhões de judeus, de adversários políticos, primeiro aí por meio do fuzilamento em massa, então as pessoas elas eram fuziladas pelas unidades paramilitares do governo nazista, e os alemães passam então a confinar judeus e ciganos em guetos, que eram superlotados, até que eles fossem então transportados através de trens de carga, trens onde eram carregados objetos, onde era carregado madeira, ferro, ali começaram a ser colocadas pessoas que eram levadas para os campos de extermínio. Se as pessoas sobrevivessem a essas viagens, lá elas eram então sistematicamente mortas em câmara de gás. Esse é o contexto histórico do Holocausto. Se tiver alguém que seja um pouco mais sensível, eu aconselho a não olhar a próxima imagem, mas eu coloquei aqui de ilustração, essa era a forma como os corpos dos assassinatos pelo Holocausto, eles eram empilhados como se fossem lixo mesmo. Né? Então não eram consideradas vidas humanas, eram considerados objetos que foram exterminados, eram objetos que foram descartados e eram empilhados, incinerados, como se nada fosse. O que a gente precisa saber também é um pouco sobre o contexto, sobre como é que o governo nazista ele chega ao poder. Acontece mais ou menos assim, ao final da Primeira Guerra Mundial, que culmina lá com a derrota da Alemanha, foi assinado ali o Tratado de Versalhes, que era basicamente um acordo de paz que declarava que não haviam tido vencedores a partir daquele contexto da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, embora não houvessem tido vencedores da guerra, de acordo com o tratado, a Alemanha ela foi diretamente penalizada, recebendo ali uma dívida nacional que foi calculada em torno de 44 bilhões de dólares à época, e que ela deveria indenizar principalmente aí a França e o Reino Unido a partir desses valores que foram ali contabilizados. Então a Alemanha, que já vinha desse contexto de derrota, de um sentimento de derrota, afrontada nos seus símbolos nacionais, ela ainda se vê com uma dívida econômica internacional de valores exorbitantes. Ao voltarem aí derrotados então para sua pátria, as tropas alemãs elas voltaram clamando por revolução e por guerra civil. A Alemanha ela perde territórios, então ela vai vendo o seu poder político, o seu poder nacional sendo enfraquecido, e isso vai gerando também um ressentimento entre o povo alemão e especialmente entre a classe trabalhadora, o que vai favorecer também o surgimento de diversos movimentos nacionalistas, revanchistas, que queriam ver ali a reconstrução da Alemanha. Durante esse período da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela se encontrava no chamado Segundo Reich, que era o segundo império da Alemanha. Então a Alemanha ela era, durante o período da Primeira Guerra, ainda uma monarquia. Ela era uma monarquia que tinha um imperador, no alemão o Kaiser, e com a perda da guerra, o Kaiser ele foge da Alemanha e vai se iniciar em um novo período a partir desses clamores populares. O fim da guerra, então, vai suscitar o surgimento da República, que fica conhecida como a República de Weimar, que tinha um sistema de governo semipresidencialista, muito parecido com uma monarquia semiparlamentar, onde você tinha um chefe de governo e um chefe de Estado. Então você tinha alguém para relações mais diplomáticas, que era o presidente, e alguém para chefiar propriamente a economia, o andamento da nação, que era o chanceler. Então o presidente da República ele nomeava um chanceler
responsável pelo poder executivo, e em agosto de 1919, por meio de uma Assembleia Constituinte, fica inaugurado na Alemanha a chamada República de Weimar. Acontece o seguinte: a Alemanha da República de Weimar, ela foi marcada por um desespero crescente, porque a República de Weimar ela não dá conta de responder aos anseios econômicos, civis, sociais, morais da população alemã. De forma geral, o povo vai experimentar uma espécie de deterioração, tanto espiritual, quanto moral, quanto social, acompanhada aí por uma desintegração de valores e de objetivos. As igrejas, as instituições religiosas, que durante o período do Império gozavam de um certo privilégio, um relacionamento direto com o imperador, as igrejas protestantes ainda com mais estabilidade a partir de Lutero, a Igreja Católica com certas idas e vindas ao longo da história, mas no período do Segundo Império, do Segundo Reich, era um relacionamento também consolidado. As instituições religiosas também veem isso caído por terra, porque a República de Weimar ela se instaura como um Estado laico, um Estado que promove a separação do poder entre a Igreja e entre o Estado. Então as igrejas, tanto protestantes quanto católicas, também nunca digeriram de uma forma muito positiva a instauração da República de Weimar. As ruas, elas estavam aí lotadas de mendigos, deficientes físicos, pessoas que se encontravam aí desoladas pela fome generalizada, e havia uma sensação de histeria espalhada pela Alemanha de uma forma bastante geral, com índices econômicos altamente inflacionários, as casas sendo reconstruídas nas grandes cidades depois de todo o contexto de guerra, e de forma geral, então, a igreja cristã ela permanece também exatamente o que ela era antes da Primeira Guerra Mundial: antidemocrática, antipacifista e antissocialista, tendo aversão a tudo que fosse democrático, pacifista ou com um viés socialista. A República de Weimar, ela começa a ser organizada em 1918, mas ela é inaugurada de fato em 1919 e ela dura um período breve, até 1933. As características então dessa república: uma democracia semipresidencialista, marcada aí por uma insatisfação econômica, principalmente por esse período de reconstrução após a Primeira Guerra Mundial, e ela ainda sofre, por exemplo, com a queda da Bolsa de Valores de 1929, com as questões impostas pelo Tratado de Versalhes, e ela tinha a laicidade do Estado como um ponto de conflito. A sociedade, de uma forma bastante geral, nunca engoliu, nunca aceitou a laicidade do Estado como algo positivo. Então a República ela nunca foi unanimidade entre a população alemã, principalmente aí entre ex-oficiais, soldados, estudantes, entre as lideranças das igrejas, o que vai permitir que esses setores da população e da sociedade eles se identificassem com a proposta do Partido Nazista. Então, quando o Partido Nazista começa a apresentar as suas propostas, principalmente ali a partir de 1925, 26, a partir da publicação do livro de Hitler, Mein Kampf, A Minha Luta, então diversos setores da população começam a se identificar com essas propostas nazistas que prometiam o quê? Resgate da nossa identidade nacional, resgate dos nossos símbolos, resgate da nossa pátria, resgate dos nossos valores, um resgate e uma volta a tudo aquilo que de fato significa ser alemão. Em 1929, a situação socioeconômica, política, ela já estava em um processo de deterioração muito profunda, e a fragilidade nessa democracia, nessa república alemã, ela vai se somar aí a forças de crise econômica, social, permitindo que o Partido Nacional Socialista, como era o partido chamado Partido Nazista, ele adquirisse bastante força e bastante relevância naquele contexto. Uma curiosidade é que o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, ele adota o nome de socialista não porque ele tinha qualquer afinidade com os movimentos socialistas, pelo contrário, ele vence, na verdade, o pleito porque os dois outros partidos que eram tidos partidos de esquerda, que era o Partido Comunista e o Partido Social Democrata, eles não conseguiram se unir de forma programática, eles tinham as suas divergências de agenda, não se uniram no pleito,
né? E aí eles viram o Partido Nazista ser eleito com 36,5% dos votos numa eleição que era de maioria simples, então não era necessário metade mais um. O partido que tinha mais votos de maneira simples, direta, era o partido eleito. A adoção do nome socialista foi por uma simples questão objetiva. O Partido Nazista ele percebe que a população, e que ainda tinha uma certa admiração, principalmente na classe trabalhadora, pela a palavra socialista, o termo socialista que estava em ascensão naquele momento, e adota então o nome como uma estratégia política, uma estratégia de agenda. Então, se o socialismo está em voga, a gente vai promover uma espécie de nacional socialismo, ou seja, um socialismo que tivesse a cara da Alemanha, muito embora os socialistas, os comunistas, sempre foram tratados como inimigos do povo alemão. O Paul Tillich, por exemplo, que era, nesse contexto, professor da Universidade de Frankfurt, ele esteve na primeira leva de pessoas demitidas do posto catedrático que ele ocupava em 1933. Ele foi o primeiro judeu, aliás, o primeiro não judeu demitido, e o motivo formal da sua demissão era a publicação do seu livro recente, chamado A Decisão Socialista, onde ele apresentava uma crítica ao Partido Nazista, aos chamados velhos socialistas e jovens socialistas, onde ele apresenta críticas bastante objetivas, e ele faz um apelo ao que ele considerava as pessoas precisariam de fato tomar uma decisão socialista, daí o nome do seu livro. Esse é o motivo formal da sua demissão. O livro é proibido de ser circulado na Alemanha e é queimado em praça pública pelos nazistas, ok? Então o nazismo não tinha qualquer apego à ideologia socialista, muito pelo contrário, era uma ideologia de extremo nacionalismo. A nação alemã, então, frustrada pelo caos econômico, pela amargura de perdas territoriais, enfraquecida pela polêmica política, ela vê a República chegar ao fim com apenas 14 anos. O presidente Hindenburg havia nomeado Adolf Hitler como chanceler de um governo de coalizão. Em 27 de fevereiro de 1933, o prédio do parlamento alemão foi queimado e o Partido Nazista então alega que fazia parte de um plano comunista para poder desestabilizar o governo. Então eles culpam os comunistas. Hitler assina um decreto como chanceler, suspendendo aí os direitos civis básicos das pessoas que não fossem identificadas com o Partido Nazista, suspendendo direitos da liberdade de imprensa, de expressão, a associação a outros partidos nazistas e garante assim ao governo nazista poderes repressivos contra os seus opositores. Então, de maneira bastante legal, bastante formal, apoiado por tropas, pelas igrejas, de uma certa forma também pelo parlamento, o Adolf Hitler ele inaugura o chamado Terceiro Reich na Alemanha, o Terceiro Império. Então, é o fim da República e a volta ao que é chamado de período imperial. O que vai acontecer também é que pouco depois, em 1934, o presidente ele falece, o Hitler ele reivindica para si também o posto de presidente, além do de chanceler que ele ocupava, e ele passa então a ocupar o posto de um líder totalitarista, um líder autoritário, porque ele centra na sua pessoa uma divisão de poderes que deveria existir na República e ele se auto-intitula como Führer, que quer dizer líder. Então ele se diz o líder da nação, aquele que deveria liderar a nação. E aí, como eu disse, em 1933, Paul Tillich, que era um teólogo luterano e professor da Universidade de Frankfurt, ele vai estabelecer a sua crítica ao que ele chama de um romantismo político, que era uma forma de pensamento e prática política que tenta restaurar ou idealizar um passado que é quase sempre assim, percebido como harmonioso, orgânico. Então é essa sensação que muitas vezes se tem na sociedade de que era no passado que as coisas eram boas. Essa ideia de um passado idealizado, de um passado onde as coisas eram harmônicas, de um passado perfeito. O Tillich ele vai chamar isso de romantismo político. Essa visão romântica do passado e essa tentativa de trazer a sociedade civil, de trazer a política de volta para esses momentos do passado que foram romantizados. Algumas características aí, então, do romantismo político
é que ele é caracterizado, ele se marca aí pela idealização do passado, a partir dessa inspiração por uma época histórica que teria sido aí marcada por ordem, por sentido, muitas vezes associada ao nacionalismo cultural ou a estruturas de comunidades religiosas. A rejeição da modernidade racionalista e secular, então uma rejeição de praticamente tudo aquilo que é moderno, tudo aquilo que provoca mudanças, progressões, evoluções, né? Estabelecida aí como uma crítica mesmo à racionalização da vida, à busca pela recuperação de uma ordem espiritual que foi perdida. Ela vai ter aí a estética e os sentimentos acima da razão, privilegiando símbolos, narrativas, emoções, né? O que vai facilitar aí a manipulação de discursos totalitários que vão evocar essa ideia de espírito do povo, de alma da nação, esse senso do que significa a nossa identidade nacional. Uma ambiguidade entre conservadorismo e autoritarismo, através aí da busca pela restauração de uma unidade nacional. Esses movimentos autoritários, eles tendem a eliminar a crítica, a diferença, o pluralismo que é presente na sociedade, e também por uma mistura entre religião e política, principalmente aí através da secularização, da sacralização do Estado. Então o Estado ele é elevado a essa categoria de ser uma portadora da voz de Deus. A nação também é elevada a essa qualidade de uma realidade absoluta, e a construção então de uma espécie de idolatria política. A nação alemã ela é tratada então como a nação amada, chamada, eleita por Deus. Então se cria esse senso de que Deus amava de uma maneira especial o povo alemão e que Deus então tinha planos, projetos para o povo alemão a partir de um retorno a esse período áureo, esse período onde a identidade alemã ela foi de fato forjada. Eu vou pular alguns slides aqui, ó. Então é o seguinte, o romantismo político, ele vai se apropriar dos poderes de origem, usando as próprias armas dos movimentos que ele ataca. Em essência, o romantismo político, ele faz aí uma adoção do que ele chama de mitos de origem, que seria, por exemplo, o solo, como essa ideia de que o solo onde a gente nasce é sagrado, o sangue, e aí o sangue, de onde também nasce a ideia de sangue real. Então o sangue real, ele traz a ideia de que há um sangue que é mais ligado à divindade, um sangue que é mais próximo de Deus e, por consequência, quanto menos real for esse sangue, mais profano, mais amaldiçoado, mais distante de Deus. O próprio sacerdócio seria uma espécie aí de mito de origem. Então a gente precisa voltar às religiões do passado, às religiões dos nossos antepassados. O romantismo político, na perspectiva do Tillich, ele vai se apropriar desses chamados mitos de origem, que seriam os mitos fundantes de uma nação, aquilo que compõe uma nação. E eu acho que é importante a gente destacar que a palavra mito, ela não é sinônimo de mentira, ok? No Ocidente a gente muitas vezes tem essa associação entre mito e mentira, mas não são sinônimos. Mito é um estilo narrativo, né? A forma de se contar uma história. O romantismo político, então, ele se apropria desses mitos origens, fundantes de uma nação, para que ele possa estabelecer uma tentativa de cristalização dessas chamadas tradições, a partir da memória, da literatura, das narrativas. Por isso ele é chamado de romantismo. Ele traz uma visão romântica a essa fundação da nação, com a tentativa de preservar ou de reviver as tradições do passado, sejam elas religiosas ou culturais. E aí o que a gente vai perceber é que o nazismo, ao se comportar como uma espécie de romantismo político, ele vai não apenas se relacionar com as religiões estabelecidas na Alemanha naquele contexto, mas ele próprio vai se construir como um movimento que a gente pode chamar de nacionalismo religioso. Ok? O próprio nazismo ele vai adquirir para si uma linguagem religiosa, ele vai contar, inclusive, com grandes teólogos do tempo para construir uma visão teológica sobre esse novo momento da nação. Então a gente vai ter, por exemplo, teólogos como
Emanuel Rich, Paul Altos, Gerhard Kittel, que vão promover uma espécie de construção de uma teologia nazista mesmo. É curioso, por exemplo, que Emanuel Rich, que era ele era o maior leitor de Kierkegaard do seu tempo. Quando se falava em Kierkegaard, a referência da Alemanha era Emanuel Rich. Ele vai dizer que Hitler ele era a resposta de Deus aos anseios alemães. Okay? Quando Deus ele permite a ascensão de Hitler, ele está respondendo aos problemas alemães. Hitler é, então, uma resposta de Deus ao povo alemão na perspectiva desses teólogos. Na concepção do Tillich, tudo que se torna uma questão de preocupação incondicional, de preocupação última, aquilo que é finito, mas é atribuído conceitos, é atribuído um caráter infinito, se torna Deus. Então aqui a gente está falando de uma idolatria. Aquilo que é finito, condicionado, é revestido de incondicional, é revestido de infinito, se torna um Deus. Então se a nação ela se torna uma questão de preocupação última e incondicional, o nome dessa nação se torna um nome sagrado. A nação recebe qualidades divinas que em muito vão exceder a sua realidade de ser e o propósito da nação. Então, no caso de um nacionalismo religioso, a nação se torna o Deus desse povo, em um sentido idólatra, que vai acabar demonstrando aí o seu caráter destrutivo, desintegrador, principalmente quando esse objeto de idolatria ele vai explicitar a sua exigência incondicional. Então, na perspectiva de Tillich, tudo aquilo que é um objeto idólatra exige uma entrega também absoluta e incondicional do ser humano. Por quê? Porque se comporta como Deus. Então, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, aquilo no qual você coloca o seu coração, aquilo que se torna objeto do seu amor absoluto, nessa perspectiva se torna também o seu Deus. O Lutero também fala algo mais ou menos nesse sentido. Aonde está o teu Deus, aí está também o seu coração, né? Os poderes de origem, então, eles foram fortemente utilizados para a consolidação do domínio nazista. A origem do sangue, por exemplo, ela foi apropriada aí através dessa noção de pureza, de superioridade da raça ariana. É uma compreensão que vai ser justificada ali a partir do resgate de figuras mitológicas que ligavam a raça ariana aos personagens das antigas histórias alemãs, do povo nórdico, e que vai transmitir também essa ideia de conexão com a realidade divina. O sacerdócio ele foi utilizado através da aliança que Hitler ele vai estabelecer com as igrejas cristãs. Então Hitler primeiro ele promove assim, uma aliança programática direta com a Igreja Católica, né? A partir daquilo que é chamado de Concordata do Reich. Então ele tem uma relação direta, a Igreja Católica confere o seu poder para Hitler e ele deseja também um acordo com as igrejas protestantes. Acontece que as igrejas protestantes, ao longo desse período, elas eram bastante distintas, bastante diversas no território alemão, e o Hitler ele tenta construir uma aliança também com as igrejas protestantes como uma tentativa de unificar essas igrejas protestantes em uma única igreja, que seria chamada de a Igreja Nacional do Reich, ok? Esse altar da igreja que está aqui na capa do livro, ele não é fictício, ele é um altar real, ok? Tamanha a idolatria que se chegou durante aqueles períodos do governo nazista. Então o regime nazista ele vai se apropriando tanto de símbolos que eram considerados símbolos pagãos, como é o caso da suástica, que já era um símbolo que existia nas antigas religiões pagãs do povo nórdico, mas ele também vai procurar estreitar as suas relações com as igrejas cristãs. A ideia do nazismo é que houvesse uma adaptação da ideologia nazista para todos os gostos. Eu acho que eu pulei aqui. Na Alemanha nazista, então, tudo foi possível também aí, pelo domínio de todos os meios de comunicação, de educação, de lazer. A força militar ela era profundamente intimidatória. A perseguição que era promovida pelo governo nazista, ela era transmitida através da rádio, da arte, da música, de filmes, livro, teatro.
principalmente aí liderado pelo ministro da propaganda nazista, que era Joseph Goebbels, que era um dos homens da mais alta confiança de Hitler. Aqui a gente tem uma espécie de panfleto nazista, de divulgação do nazismo. Aqui em cima está escrito, em alemão, Morte da Mentira, ok? Aí a gente tem aqui a serpente, que é um símbolo religioso, não é isso? É um símbolo, inclusive, bíblico, né? Como a serpente que engana Adão e Eva ali no jardim, ou no livro do Apocalipse, o dragão, que é referenciado como antiga serpente. A gente tem aqui um braço branco, forte, que procurava demonstrar a força do povo alemão, e o povo alemão verdadeiro, que era o povo de raça ariana, trajando uma suástica, né? E a morte da mentira, então, ela seria aqui referenciada pelo marxismo. Então, o marxismo era tratado aí como um símbolo do mal, um símbolo a ser combatido. Era a mentira, era o diabo. Então, o nazismo tinha como intenção, e aqui a palavra economia, né? O nazismo tinha essa intenção. Eu ia compartilhar um trecho de um filme com vocês, é um filme nazista, mas eu posso depois enviar o link. Aqui tem alguns recortes do filme. Esse era um filme nazista mesmo, tá? Gravado, publicado na época. O filme começa com esse quadro, no alto das nuvens, então a gente tem lá a ideia de que tem algo vindo do alto dos céus, o céu, lugar, morada de Deus, né? Aí a gente vai vendo um avião ao longo do filme que vem descendo, vem se aproximando à Terra, e tem lá a população lá embaixo que está aguardando a chegada de algo divino, algo de Deus que está para poder chegar como resposta para o povo alemão. Quando o avião abre as portas, quem é que desce? Adolf Hitler. Então, nessa ideia de um imaginário religioso construído como se Deus estivesse vindo do alto, vindo dos céus, para responder aos anseios do povo alemão. Deus está vindo para resolver os problemas da Alemanha. Existia até mesmo uma oração que era feita a Hitler, né? Então, Führer, my Führer, que me foste enviado por Deus, protege-me e mantém-me vivo por muito tempo. Salvastes a Alemanha da mais profunda miséria. A ti te devo o meu pão de cada dia. Führer, meu Führer, minha fé, minha luz. Führer, meu Führer, não me abandones. Então, até mesmo uma oração era perpetrada a Hitler como agradecimento, como se Hitler fosse mesmo um mediador entre Deus e a população alemã que precisava urgentemente aí de uma intervenção divina sobre os seus anseios. Aí a gente vai ter assim, diversas manifestações cristãs ao longo desse período na Alemanha nazista. A gente tinha o cristianismo, que era chamado de cristianismo positivo, que nasceu de uma ideia de aproximar o nazismo do cristianismo, a fim de que o nazismo parecesse cristão. Aos alemães que não desejavam o cristianismo na sua ideologia nazista, você tinha lá as crenças, as práticas pagãs, recheadas de mitos dos heróis mitológicos, nacionalistas, nórdicos, né? Mas o cristianismo positivo, ele fundamentava a sua ideologia na luta contra o espírito do materialismo judaico e promovia a ideia de uma recuperação, de uma restauração da história, dos valores históricos do povo. Então, o que era considerado negativo é tudo que fosse considerado fraco. Qualquer coisa que enfatizasse a singularidade do indivíduo, em contraposição a essa ideia de nação, de um sangue que nos une enquanto povo, e aí o termo no alemão Volk, ele vai ser muito importante na construção dessa ideologia. Tudo que fosse considerado individual, como opção, liberdade de expressão, era combatido pelo governo nazista. Esse movimento do cristianismo primitivo, ele vai ser também muito responsável pela construção teológica da figura de Hitler. Para esse segmento, Hitler era o salvador alemão e os judeus eram o diabo encarnado. E eles consideravam que tanto o cristianismo quanto o nazismo falavam de um Reich. Então, para o nazismo, império, para o cristianismo, reino de Deus. Então, eles viam uma espécie de convergência. Todos nós
queremos um Reich, né? Um Reich que vem dos céus. E eles não enxergavam assim, grandes diferenças no entendimento de significados entre reino ou império, mas similaridades. O Hitler, então, como eu disse, ele vai promover a construção de uma igreja nacional do Reich, que pudesse se organizar de forma muito parecida com o que era a igreja anglicana na Inglaterra. A ideia do Hitler era unificar todas as igrejas protestantes em uma única igreja. Ele só vai desistir dessa ideia não por falta de adesão das igrejas ou das lideranças, tá? As lideranças, inclusive, elas tiveram bastante interesse nessa proposta do Hitler. Chegaram a eleger um bispo, que seria o bispo dessa igreja do Reich, que vinha de tradição luterana. A grande questão só é que, por divergências internas das igrejas, doutrinárias, teológicas, do que é que a gente vai estabelecer como um corpo de doutrina, então, por questões doutrinárias, o Hitler acaba abandonando a ideia, vendo que as igrejas protestantes, elas eram muito plurais, mas não por causa da falta de interesse político ou falta de interesse à ideologia nazista. As grandes lideranças cristãs, pastores, padres, bispos, estavam aliançadas ali com o governo nazista até a alma. Olha lá, como eu disse, o pastor e teólogo luterano Ludwig Miller foi eleito bispo do Reich. Ele vai se tornar o líder máximo dessa nova igreja, que, como eu disse, só não foi para frente por diferenças programáticas entre as igrejas. As três principais denominações protestantes eram a Igreja Luterana, a Igreja Reformada e a Igreja Unida, nesse contexto da Alemanha. Aí a gente tinha o grupo dos cristãos alemães, que era um grupo considerado assim mais extremista dentro desse governo, que vai sugerir a abolição de tudo que eles consideravam tradição judaica dentro da fé cristã. Então rejeitavam até mesmo a presença do Antigo Testamento no cânon bíblico. E havia aí, por fim, uma ala que era mais importante, mais expressiva, que era conhecida como Movimento de Fé dos Cristãos Alemães, que buscavam unir, por um lado, um comprometimento com a ortodoxia luterana e esse impulso revolucionário que expressava a crença em Hitler como porta-voz de Deus, resposta de Deus para os anseios da nação alemã. Essa era a bandeira do movimento dos cristãos alemães, tá? Então, uma cruz, aqui Dutch Christen, cristãos alemães, e a suástica no meio. Haviam bandeiras, essa bandeira, aliás, ela era colocada nos altares das igrejas também, nas passeatas, nas caminhadas da família. Essa bandeira era largamente utilizada porque esse grupo era um movimento cristão nazista mais forte. E era um grupo aí que era composto por cristãos que liam o evangelho através de lentes extremamente nacionalistas e antissemitas. Talvez assim a gente possa se perguntar o que esse grupo fazia com a ideia de que Jesus era um judeu. Você provavelmente já se fez essa pergunta, né? Para os cristãos nazistas, a ideia de que Jesus era um judeu era inaceitável. Então eles não concebiam essa perspectiva ou essa realidade de maneira nenhuma. Então eles acreditavam que era preciso fazer algo que pudesse unir a fé cristã com a ideologia nazista. A solução, transformar Jesus em um ariano, esvaziando a sua natureza judaica. Como é que eles fazem isso? Eles constroem um mito que foi bastante divulgado, dissimulado inclusive nas escolas básicas, que afirmava que a Galileia, território onde nasceu Jesus, ela nunca havia sido de fato um território judeu. Ela nunca havia sido de fato um território, uma região israelense. Mas sim que os judeus haviam tomado o território no ano ali aproximadamente de 104 antes de Cristo, antes da Era Comum. Então o mito narrava que a maior parte da população da Galileia, ela era, na verdade, ariana. O que fazia de Jesus um ariano que vivia sobre a opressão, sob o domínio judaico. Então, na concepção nazista, Jesus era um ariano de olhos claros, cabelos loiros, que vivia sobre um território dominado pelos nazistas. O próprio Hitler, em 1921, ele afirmou o seguinte, que ele não podia imaginar Cristo de outra forma que não loiro com os olhos azuis. O diabo, entretanto, ele imaginava como uma careta judaica. E aí, eu acho que a última informação que eu vou compartilhar, para a gente poder ter um tempo para diálogo,
uma das informações mais importantes aí para se destacar está no fato de que os cristãos alemães, esses cristãos nazistas, eles se baseavam, isso sustentavam nos escritos de Lutero, e aí a gente sabe que Lutero teve alguns escritos de caráter antissemita, e na celebração do aniversário de 450 anos de Lutero, o Gauleiter da Prússia Oriental, que era um líder político dessa Alemanha Oriental, declarou que a tomada do poder nazista era um ato da vontade divina. E ele prosseguiu, comparando Hitler a Lutero, afirmando que ambos lutavam em nome da fé, pelo amor à pátria alemã e que, portanto, os nazistas lutavam com o espírito de Lutero. Então, o nazismo seria visto como uma continuidade da teologia ou do movimento luterano. E aqui a gente tem um panfleto também que era muito utilizado pelos nazistas. Aqui está o Lutero, né, nos 450 anos de Lutero, então 1483 a 1933. E aqui embaixo os dizeres: a luta de Hitler e os ensinamentos de Lutero são a melhor defesa do povo alemão. Então essa perspectiva também de que o nazismo ele tinha uma continuidade no movimento da reforma, no movimento da teologia luterana, e que por isso também ele estava bastante embasado na teologia luterana e na perspectiva da igreja cristã. Aqui, só para pincelar de forma rápida, então, a gente tem o Emanuel Ries, que, como eu disse, era um dos teólogos mais proeminentes da época. Ele era um amigo pessoal de Tillich, eles estudaram juntos no período de faculdade, mas eles romperam a partir da ascensão nazista, no momento em que o Tillich ele vai perceber que o Ries ele endossa o governo nazista. Ele escreve uma carta aberta que ele publica num periódico da época, refutando completamente o livro do Ries. O Ries escreve uma réplica à carta do Tillich. Eles estabelecem ali um debate, que era um debate também entre dois teólogos luteranos, sobre quem fazia a leitura correta da doutrina dos dois reinos de Lutero. Porque o Tillich acusa o Ries de tratar a ideia de como se houvessem dois reinos distintos. Um reino que era o reino de Deus, ambos Deus governa, né? Mas um reino é o reino dos céus, e o outro reino, que seria esse reino secular, que Deus dá consagração para que os líderes políticos estabeleçam e exerçam a sua vontade. O Tillich vai considerar isso uma perversão da doutrina de Lutero, algo que a confissão de Barmé, da igreja confessante, também vai fazer, dizendo que não existia essa ideia de dois senhores, mas que a igreja ela deveria submissão a apenas um senhor, que é Cristo. Então a igreja ela deveria se prestar somente ao senhorio de Cristo. E há aí também essa perspectiva, eu acho que é importante a gente dizer isso, de movimentos que vão se contrapor à ideologia nazista e à teologia nazista que é construída. A gente tem a igreja confessante, da qual eu acredito que a maior figura é o mártir Dietrich Bonhoeffer, que morreu pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. A gente tem o próprio Tillich, que foi demitido da Universidade de Frankfurt, se exilou nos Estados Unidos, mas mesmo nos Estados Unidos ele continua escrevendo contra o governo nazista. Ele chega a colaborar de forma clandestina, que nem os seus amigos mais íntimos sabiam, para uma rádio que transmitia dos Estados Unidos pequenos sermões para o povo alemão continuar resistindo, continuar enfrentando a ideologia nazista, continuar acolhendo, protegendo os judeus, as pessoas que eram perseguidas. Então a gente também vai ter diversos movimentos aí de oposição à ideologia nazista. Pessoal, eu preparei assim, bastante coisa, mas a gente está com o tempo praticamente chegando ao fim, e eu queria também ouvir vocês, assim, não sei se vocês têm perguntas, comentários. Eu posso depois compartilhar os slides com vocês, tá? E tudo que eu abordei assim de forma mais geral também está aqui presente no livro. Se alguém quiser adquirir lá, teria o prazer também de assinar, de fazer uma dedicatória. Então, isso aqui, ó, que curioso, chegou até no Brasil, né? Isso aqui é uma igreja luterana lá em Juiz de Fora, tá? Nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. Esse pastor, que era Victor Schwerner, ele foi preso, inclusive, e acusado de liderar uma célula nazista dentro da igreja luterana. Então a gente tem, do lado de lá, a bandeira do Brasil, a bandeira da Alemanha e a bandeira nazista.
E mesmo no Brasil a gente vai ter aí igrejas, pastores, lideranças religiosas. Isso, se eu não me engano, foi 42. 1942. Em Juiz de Fora tinha um pastor luterano, me foge o sobrenome, o sobrenome era Bruno. Bruno. E ele publicou muitas coisas pela Sinodal e tal, e acho que ele faz uns artigos, ele faz alguma menção nesse sentido. Entendi. Né? E aqui depois também tem um link da matéria também, eu mando os slides para vocês, se vocês quiserem conferir na íntegra, tá bom? Então eu encerro aqui, agradeço a atenção de vocês, e se tivermos questões para diálogos...